Muito bem, o nosso muito bom dia a todos vocês que sempre está conosco, ligado na nossa Rede Luz de Deus. Costumo falar que a Rede Luz de Deus é a nossa TV online, porque já transmite através da internet para muitos lugares. A nossa Rede Luz de Deus, ela tem um compromisso de pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os lugares aonde existirem veículo de comunicação. Hoje nós temos a nossa Rede Luz de Deus WhatsApp, Luz de Deus em YouTube e a Luz de Deus lá no nosso Facebook. E no YouTube é o nome do nosso canal, que é o canal Luz de Deus. Quero me dirigir a você amorosamente, agradecendo o espaço que você com certeza me concede entrar no seu lar, ajeitando aqui, né, para ficar bonitinho, sair, ficar uma coisa decente. Ao vivo, sempre gostei de fazer programa ao vivo, tanto no rádio como na televisão. Eu dava prioridade mais ao vivo, né? Eu gravava nas Boas Novas e muitas das vezes tem aquela coisa de levar para editar a gravação, mas no máximo eu gravava ali o antenado na geral às 4 da tarde, quando era por volta das 6 já estava para todo o Brasil, antenado na geral. Me lembro que um dos programas que realmente ele foi muito assim assistido foi um programa assim, Corpo, Alma e Espírito. Ali nós trouxemos as explicações devidas, porque sabíamos, nós estávamos acompanhando e sabíamos que a transmissão estava para todo o Brasil e para o mundo. E foi um programa muito bem assim recebido. Mas voltando, quero desde já agradecer a todos vocês da Rede Luz de Deus, os que não são da Rede Luz de Deus, mas visita a Rede Luz de Deus através de visitar o meu YouTube, o Face. Muitas pessoas estão com o nosso Rede Luz de Deus lá no WhatsApp, que é o nosso canal no WhatsApp. Quero agradecer a você que tem nos dado essa oportunidade de expandir esse projeto Rede Luz de Deus. Deus abençoe você, continue fazendo esse trabalho, vá anunciando a Rede Luz de Deus, porque no momento que você anuncia a Rede Luz de Deus, você está evangelizando, você está dando condições a pessoas receberem uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória. E muitas das vezes nós nos encontramos em situações um pouco assim, abatida, angustiado, triste. E o que falta para que nós levantarmos as nossas cabeças? Apenas uma palavra. E quando você entra na Rede Luz de Deus, você acessa, você vai ver áudios de homens de Deus, mulheres de Deus, palavras verdadeiras que estão inseridas no capítulo da Bíblia, no versículo. Nós cuidamos muito com o que a gente vai falar na Rede Luz de Deus, porque a nossa intenção justamente é levar a palavra. Então nesta manhã, são 11 horas e 56 minutos, quero agradecer a todos vocês. Eu sou o pastor Enoque Gomes,
e abraçando toda a minha equipe que nos ajuda a fazer essa programação. Gente, muito obrigado mesmo. Quero mandar um abraço lá para o meu povo de Pernambuco, meu vice-presidente, pastor José Filho. Em São Paulo, a nossa irmã evangelista Carol, junto com seu esposo Edson, homem de Deus. Na Bahia, pastor Carlos Teixeira. Aqui no Rio, pastor Jorge Rocha. Lá em Brasília, o meu querido amigo, o evangelista Serafim Reis, e tantos outros evangelistas. Quero abraçar também lá na Paraíba o nosso diácono Ramon. Um abraço, Ramon. Em Minas, nosso pastor, esqueci o nome dele, mas ele está ligado. Quero abraçar também lá em Fortaleza o nosso diácono e locutor da Rádio Estrela, meu amigo Francimar. Aos demais pastores, são homens de Deus que têm me apoiado muito aqui no Rio e em tantos outros lugares que têm entrado a Rede Luz de Deus. Meu cordial, sincero e honesto carinho, amor e abraço para vocês, tá? Vamos orar? Pai querido, em nome do teu Filho Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, nessa manhã, meu Deus, venha nos usar, porque queremos trazer uma palavra, não do nosso entendimento, mas do entendimento do teu Santo Espírito, uma palavra que venha trazer entendimento, não só para mim, mas para todos, uma palavra genuína, a palavra de Deus. Pai, abençoe também, meu Deus, aquela equipe abençoada, cuja sua líder é a nossa irmã Silviane, ali do Ministério Kairos. Abençoe ela, seu esposo, seus filhos. Abençoe a Andreia, lá também, ali no quilômetro 40. Todos que estão ligados, são tantas as pessoas que estão contribuindo com esse canal Luz de Deus, a nossa TV em online. Pai, graças te damos. Obrigado pela manhã, por mais uma noite que tu nos concedeu. Eu sei que o Senhor está controlando essa situação ao qual o mundo está assustado, mas o Senhor sabe o que está fazendo e por que o Senhor está permitindo. Graças te damos em nome do seu Filho amado Jesus, porque o Senhor está controlando. Deus, abençoe a minha mãe ali na Bahia, a minha irmã Maria José. Pai querido, dê força. Pai amado, dê ânimo, saúde, dê vitórias nos seus projetos. Abençoe todos em nome de Jesus. Pai, vai cuidando da nossa igreja, da minha família aqui, minha esposa, meus filhos, meus netos, minhas noras. Pai, o Senhor sabe que nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor. Que seríamos nós se o Senhor não estivesse à frente de tudo? Por isso, meu Deus, que nós estamos obtendo vitórias, estamos obtendo saúde, estamos obtendo a espiritualidade que o Senhor quer que nós tenhamos. Abençoe todos os nossos membros da nossa igreja, Pai querido, amado, em nome de Jesus. Muito bem, meu amado, minha amada, quero trazer uma palavra da parte de Deus nesse momento, tá? Eu convido você para abrir a sua palavra, a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Vamos falar sobre a importância das autoridades, porque nós devemos entender e compreender que as autoridades foram constituídas por Deus. Todas as autoridades que são inscritas
que tem a sua formação e que tem o seu registro, são documentados na sua carteira como autoridade daquele setor. Quando nós falamos de autoridade, a gente está falando das autoridades em todas as questões. Falamos do nosso querido presidente da República, a autoridade evangelística, que pode ser todos aqueles que têm cargo na igreja. Então, quando nós falamos sobre autoridade, precisamos entender, respeitar a necessidade de obedecermos às autoridades. É aquela autoridade que é um diácono, é aquela autoridade que é uma autoridade para comandar qualquer setor dentro da igreja, é uma autoridade. Quando ele é superior, é o seu superior, ele é uma autoridade e é constituída por Deus. Quando nós falamos de autoridade, trazendo para a área secular, nós vamos encontrarmos autoridades de juízes, advogados, vamos encontrarmos presidentes de instituições, vamos encontrar chefes de setores, vamos encontrar o vereador, vamos encontrar secretários dos vereadores, vamos encontrar muitas autoridades, como todas as autoridades que nós conhecemos. Então é necessário que nós entendemos que foi autoridade, temos que respeitar, porque a Bíblia diz que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Amém? Então, eu quero trazer você aqui no livro aos Romanos, capítulo 13. Capítulo 13 de Romanos, que fala da submissão à autoridade. Acabei de falar. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venham de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenância de Deus. E os que resistem trarão sobre si, preste atenção, mesmo a condenação. Isso aí é muito forte. Eles trarão sobre si a mesma condenação. Então, vamos parar um pouco para meditar. O apóstolo Paulo, quando ele dá esse esclarecimento, ele quer que você, como eu, nos posicione nesse entendimento que nós temos que obedecer às autoridades. Às vezes você está em um setor de trabalho, você está no seu emprego e você é o evangelho. Ora, nós temos que entendermos. O evangélico, ele tem que dar bons testemunhos, ele tem que ser aquela pessoa acreditado,
ele tem que passar para todos que ele verdadeiramente representa bem um servo do Senhor. Então, quando nós orarmos a Deus, precisamos saber o que está falando com Deus, porque a Bíblia ela vai nos declarar que muitas das vezes nós oramos e não obtivemos vitórias, nós não recebemos a resposta. Meu amado, certamente não é porque Deus não quer te abençoar. É porque a onisciência de Deus, ela já entende. Se Ele te der aquela resposta que você quer, se Ele abrir aquela porta que você quer, lá na frente você pode ter prejuízo, você pode sofrer danos, você pode ter problema no seu casamento, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, né? Você pode ter esse problema. Por quê? Porque certamente você vai pedir, você vai chorar, suplicar, mas será que você, antes de falar com Deus, raciocinou? Prestou atenção? O que é que você está pedindo a Deus? Porque muitos se precipitam e começam a falar com Deus. E às vezes o Senhor, Ele faz igualmente aquele juiz. Aquela viúva, ela não deixava aquele juiz sossegado. Ele era muito ruim. E ele não queria atender aquela viúva. Mas quando ele se viu pressionado, ele resolveu atender. Então muitas das vezes pode ocorrer a sua insistência, e agora Deus faz como fez com o povo de Israel. Não foi Deus que deu Saul como rei a Israel. O povo pediu, o povo escolheu. O Senhor só mandou que o profeta Samuel ungisse o Saul como rei, satisfazendo a vontade do povo de Israel. O povo de Israel não se posicionaram, não esperaram a vontade de Deus. Deus, Ele administrava o mundo como sempre administra. Tudo está no controle dele. E Israel tinha os profetas que ali faziam o seu papel de um presidente, de um governador. Ou seja, Samuel era o porta-voz de Deus. Então o pessoal não tinha necessidade, o pessoal não estavam largados. Não, Deus cuidava do povo. Israel sempre foi a menina dos olhos de Deus. Jerusalém sempre chamou a atenção do coração de Deus. Foi escolhido Jerusalém. Mas o povo, ele não aprende e não esperou a vontade de Deus, não quis entender o desejo de Deus, não compreendeu que o melhor para eles, para o povo de Israel, era deixar Deus cuidando deles através dos seus profetas. Então eles se anteciparam e tiveram Saul como autoridade. Mas todos sabem da história, o fim de Saul. O que Deus fez com Saul?
Deus manda Samuel falar com Saul que já tinha outro rei. Por que isso? Porque ele não foi um bom gestor para tomar conta do povo de Israel. E o amor de Deus pelo povo de Israel sempre foi especial. Muito embora o povo de Israel não reconhecia, mas Deus sempre amou, como Ele sempre ama. Prova disso está lá em João 3,16, né? Que diz assim: ninguém tem amor o quanto eu, que dei o meu Filho único para todos, que nele crer não pereça e tenha vida eterna, para a salvação da nação, para aqueles que quiserem ter vida, ter a vida com abundância. Deu meu Filho para ser o Salvador, chegar e lutar por vocês, vencerem e colocar diante de vocês as possibilidades de vitórias, de conquistas. Então aquele povo de Israel, ele não obedeceu, mas Deus deu livramento, tirou Saul, porque Saul, ele agora começa a administrar de uma forma muito mais arrogante. Começa a administrar o povo de Deus com ira, sem respeito, com sofrimento, com ironia, com mentira, com falsidade. E ai daquele que começar a tratar o povo de Deus de forma que não agrade o coração de Deus, certamente vai arrumar problema com Deus. Às vezes tem aquela pessoa que está decidido a perturbar o servo de Deus, a serva de Deus, a tirar aquela pessoa da presença de Deus, e começa as confusões, começa as humilhações. Mas é necessário que todos aqueles que começam a praticar essas ações, começam a levar aflições ao servo de Deus, à serva de Deus, é necessário que entenda que não está tão somente prejudicando a vida do servo de Deus, mas está arrumando problema com o próprio Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos as meninas dos olhos de Deus. E evidentemente você está tocando nos olhos de Deus. Então, com relação às autoridades, por que o povo de Israel sofreu? Porque não obedeceram a Deus, se precipitaram, foram para cima de Samuel e pediam um administrador, pediam alguém que tomasse conta de Israel, ou seja, um rei. E Samuel não suportou. Samuel fala com Deus e Deus responde: olha, faz a vontade deles. Então, amados, aí já dá para entender que nós precisamos, antes de qualquer coisa, pedir a direção a Deus. Você está precisando de um emprego? Peça a Deus, mas de maneira que você saiba pedir. Você tem que saber pedir. Você é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Aqui no livro de Romanos, capítulo 12, vai falar que o apóstolo Paulo, ele vai falar versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis
o vosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos que pôr esse versículo na nossa mente e transportar para as nossas vidas. Nós não podemos andar de qualquer jeito, nós não podemos pensar de qualquer jeito, nós não podemos atuar de qualquer jeito. Nós temos um nome a zelar, o nome de servo de Deus. Nós temos um nome a zelar, o nome de Cristo Jesus. Quando o povo, ele olha para a gente, ele sabe que nós temos uma igreja, nós temos um pastor. Então, aconteceu aquilo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, onde Paulo também fala. Capítulo 5 de 2 Coríntios, verso de 17, se não me engano, verso 17, diz assim: todo aquele que aceitou a Cristo, nova criatura é. Então eu tenho a obrigação de manter um novo entendimento na minha vida, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre a minha vida. Eu tenho um espírito pronto. Deus nos deu um espírito pronto. É aquele espírito de sabedoria. Então nós não temos desculpa em chegar e falar: eu não sabia. Nós temos a palavra de Deus, que é a nossa luz. A palavra de Deus, ela nos dá entendimento. Não tem como a gente arrumar alguma desculpa, mas nós temos um hábito muito ruim. Conhecemos a palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus, mas nós não queremos obedecer. E o que o próprio Samuel falou? Saul, era necessário que você obedecesse. Você teria que obedecer do que sacrificar. Deus não pediu sacrifício a você. Deus pediu obediência. Então, meu amado, se você está debaixo de uma ordenância, você tem que obedecer. Aí você vai falar: mas o meu chefe, eu não gosto dele. Mas ele é o seu superior, ele é o seu chefe. E se você conhece a palavra de Deus, é evangélico, você tem agora que trabalhar em prol da vida espiritual do seu chefe, da sua chefe. Entende? Você teria que trabalhar. Pedir sabedoria a Deus, e a luz de Deus que está em você, o Espírito de Deus que está em você, ele ia dar sabedoria para você se aproximar de Deus. Deus iria fazer com que você se aproximasse, e aí você, com toda mansidão, com toda submissão, fazer daquele teu chefe que você talvez não suporta, da sua chefe, no futuro, um amigo, uma amiga sua, porque ele iria dificultar as coisas, tentando afastar você pelo fato de você ser um evangélico ou uma evangélica. Mas aí o Espírito Santo iria trabalhar, iria amolecer o coração dele. E no dia a dia ele iria olhar para você, e se você tivesse usando de boa conduta, com certeza ele iria entender. Porque o Espírito Santo de Deus iria abrir o entendimento dele, iria convencer a ele que deveria prestar atenção nas palavras que você falava para ele. Uma hora ele iria ouvir.
uma hora, ele iria te chamar. E um dia, ele iria pedir a você que orasse. As coisas nem sempre acontecem conforme nós queremos e pensamos, mas acontece conforme a vontade de Deus e no tempo de Deus. Então nós devemos respeitar aquele que é o nosso superior, no setor de trabalho, na empresa, aonde você estiver, na igreja, você tem que entender que ele tem posições acima da sua posição. E aí Deus vai trabalhar com você, porque Deus vai entender que você tem submissão na sua vida. E quando você tem submissão na sua vida, dentro da sua igreja, você, com certeza, dá muitos frutos e frutos bons. Porque se você suporta as autoridades ímpias lá no seu trabalho, se você tem sabedoria, equilíbrio, discernimento, amor em obedecer a palavra de Deus e produzir bons frutos lá fora, na casa de Deus, certamente tu serás uma bênção. Será como árvore que dá muito fruto. Então, é necessário que nós entendamos. Você que é um evangélico tem que respeitar os seus superiores. Seja ele quem for. Foi um diácono. Se você ainda não é diácono, respeite, porque a posição dele está acima da sua. E ele agora é uma autoridade. Você tem uma regente no grupo de senhoras, procure ser amiga dela, porque ali ela foi constituída por quem? Por Deus. No momento que você não obedece a ela, você está resistindo à autoridade ao qual Deus a constituiu sobre a vida dela. Você pertence a um grupo de varões, um grupo jovem. Você precisa respeitar o regente e aquele dirigente do grupo. Ele foi constituído por Deus. Então ele agora passa a ser uma autoridade. E você, para você louvar o Senhor, de maneira que o seu louvor ele suba como cheiro suave aos céus, você tem que obedecer ao seu regente e ao seu dirigente ou à sua dirigente do grupo, da igreja, de louvores. Então, amados, precisamos entender que toda autoridade, que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há exatamente aí, tá vendo? E as autoridades que foram ordenadas por Deus tem que respeitar, seja qual for o limite daquela autoridade. É mais do que você. Não só você tem que respeitá-lo, ter uma boa convivência, como você tem que olhar para ele. Essa aí é autoridade sobre a minha pessoa, o qual eu tenho que respeitá-lo. Vamos ficar por aqui.
mas eu creio que esse ensinamento ele vai te levar a você, quando chegar na sua casa, separar um tempo e abre lá aos Romanos 13 e estude sobre a questão de como se respeitar as autoridades superiores, porque todas as autoridades foram constituídas por Deus. Então, se você não quer ser submisso a alguma autoridade, você também não usufrua daquele setor que tem aquela autoridade que você não quer respeitar, você não quer se comunicar. E quando você pedir a Deus, saiba como pedir. Deus, ele é amor e com certeza ele atende prontamente aos filhos. Quero dizer para você que assim você fazendo, verdadeiramente não será só você abençoado, mas será a tua esposa, seus filhos, será todos os setores de trabalho que você for desenvolver o seu trabalho. E um dia você pode ser uma autoridade. E aí você vai entender por que Deus estava já falando com você a respeito de respeitar as autoridades. Tá bom? Seja submisso, porque um dia você vai ter pessoas que serão submissas a você. Fique com essa palavra. Tenha um bom dia na paz de Cristo Jesus. Continue orando para que Deus venha nos dar vida e vida com abundância e livre você, livre o Brasil, repreenda a força desse coronavírus, porque ele está matando. Mas se você orar, você vai contribuir para que a mão de Deus ela venha cuidar do seu povo. Que Deus abençoe a nossa tarde, 12 horas 29 minutos. Essa foi a meditação que a Rede Luz de Deus trouxe para você. Como sempre, Rede Luz de Deus, sempre com você. Pai, muito obrigado por esta mensagem, até que pequena, mas uma mensagem que abre o nosso entendimento. Porque, Deus, quantas pessoas ainda não sabem se posicionar diante de suas autoridades, seus superiores. E nessa manhã o Senhor veio nos dar essa instrução para que nós possamos entender o valor de uma autoridade. E as autoridades constituídas são todas elas constituídas pelo Senhor. Muito obrigado, Deus. Abençoe a nossa tarde, o nosso lar. Controla, meu Deus, essa epidemia. Abençoe, Pai, toda a equipe da saúde, o Ministério da Saúde, seus secretários, os nossos governantes, que possam ter um bom senso e entrem em harmonia, porque o momento é de união. Ó Deus, sara esta nação, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Graças a Deus. Uma boa tarde para vocês, a paz do Senhor Jesus. Essa live você pode encontrar no YouTube, no Face e possivelmente no WhatsApp lá no canal Luz de Deus.